Olá, alunos do 8º ano. Vamos começar mais uma aula do PET 1, semana 1. Hoje nós vamos ver o conjunto dos números racionais. No conjunto dos números racionais, eles são representados pela letra Q, o Q maiúsculo. Mas antes da gente entrar no conjunto dos números racionais, nós vamos relembrar os conjuntos que a gente já estudou até aqui. O primeiro conjunto que a gente viu foi o conjunto dos números naturais. São aqueles números que vocês começaram a ter o primeiro contato com os números foram através desses números, né? Desde criança, quando vocês começaram a conhecer os números, começaram a contar, vocês tiveram contato com os números naturais, que começa em 0 e vai crescendo. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticências, porque ele é infinito. Vamos ver essa operação. 230 menos 200. Se eu tenho 230, eu perco 200, eu fico com quanto? Com 30, né? Com 30 positivo. Essa operação, ela é possível no conjunto N? Sim, ela é possível no conjunto N, por quê? Porque de um número maior, eu posso tirar um número menor, não pode? Eu posso tirar 200 de 230, porque 200 é menor do que 230. Né? Então, no conjunto N, uma operação que o número é maior, eu posso tirar um número menor de um número maior. Agora, vamos ver essa daqui, 200 menos 230. No conjunto N, é possível? De 200, eu posso tirar 230? Não. No conjunto N, essa operação é impossível, porque eu não posso tirar um número maior de um número menor no conjunto N, né? Outra operação, 1 dividido por 2. No conjunto N, é possível essa operação? 1 dividido por 2? Não. Por quê? Porque 1 é menor que 2. Eu não posso dividir 1 por 2, porque 1 é menor, certo? Aí, por exemplo, se eu tenho um chocolate, eu vou dividir com 2 pessoas. Tem como eu dar um inteiro para cada um? Não. Certo? Aí vocês vão falar, mas é só dividir o chocolate, partir ele no meio e dar metade para cada um. Só que no conjunto N não existe metade. No conjunto N é só números inteiros, tá? Então eu não posso dividir um número menor por um número maior, tá? Agora, a semana passada, na aula passada, a gente viu o conjunto dos números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z, né? E a gente conheceu os números negativos, porque no conjunto dos números inteiros, eu tenho todos os números que eu tenho em N, que é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, né? Que eu tenho que do 0 para a direita aqui, a gente tem todos os números que a gente tem em N no conjunto dos números naturais, né? Só que acrescentou no conjunto Z os números negativos, que eu não tenho em N, né? No N eu só tenho do 0 e os números positivos, né? Agora no conjunto Z apareceu os números negativos, que são os números abaixo de 0, que no conjunto N o menor número que eu tenho é o 0. Né? Já no conjunto Z, qual que é o menor número? Não tem menor número, porque ele é infinito. Ele é infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Olha, a gente parou aqui no menos 5, mas depois, se eu continuasse, teria menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, e vai indo infinito, tá? Então, no conjunto Z, eu não tenho o menor número e nem o maior, que ele é infinito, tanto para a direita quanto para a esquerda. Vamos ver se essa operação é possível no conjunto Z. 200 menos 230. De 200, eu posso tirar 230? No conjunto N, isso não é possível, porque eu não posso tirar um número maior de um número menor. Mas na aula passada, a gente viu que essa operação ela é possível no conjunto Z, certo? Por quê? Porque no conjunto Z apareceu os números negativos. Então, vamos imaginar, número negativo quer dizer que eu estou devendo. Todo número negativo quer dizer que eu devo, tá? E número positivo quer dizer que eu tenho. O 200, ele não tem nenhum sinal aqui na frente dele, mas é como se tivesse o sinal de mais, tá? Quando não tem nenhum sinal na frente dele, é como se fosse mais, positivo. Então, se eu tenho R$ 200, eu vou lá e faço uma compra
de 230, certo? Mas eu tenho R$ 200. Ela fala assim, não, mas pode deixar, pode levar que depois você me paga, né? Então eu vou ficar devendo, não vou? Porque eu tenho 200, eu vou fazer uma compra maior do que eu tenho, aí eu vou ficar devendo. Toda vez que eu fico devendo, fica negativo, tá? Então eu vou ficar devendo quanto? Se eu tenho 200 e pago a conta, se eu tenho 200 e pago a conta de 230, eu vou ficar devendo 30, não é? Então, menos 30. Então, essa operação ela é possível no conjunto Z. Por quê? Porque menos 30 tem no conjunto Z. Os números negativos eu tenho no conjunto Z, certo? Então, ela é possível em Z, tá? Por quê? Porque toda vez que, por exemplo, o número negativo aqui é maior do que o número positivo, não é? Então, quer dizer que eu estou devendo mais do que eu tenho, né? Se eu tenho 200 e estou devendo 230, eu devo mais do que eu tenho. Se eu devo mais do que eu tenho, eu vou ficar com saldo negativo. Lembrar da aula passada? Agora vamos ver essa outra operação. 1 dividido por 2. Então, 1 é um número menor que 2. Tem como eu dividir 1 por 2? Não, no conjunto Z também não é possível. No conjunto N não é possível essa operação, porque eu não posso dividir um número menor para um número maior, e no conjunto Z também não, tá? Se eu tenho um chocolate, tem como eu dividir para 2 pessoas? Não, eu não posso partir o chocolate no meio e dar metade para cada um. Por quê? Porque no conjunto Z também não existe metade, existe só inteiro. Tanto é que ele tem o nome de conjunto dos números inteiros, tá? Quer dizer, ele é um número inteiro, ele não tem metade, não tem fração no conjunto Z, porque fração não é... O que é fração? Fração não é parte inteira, né? Fração é uma parte de um inteiro, né? Se eu falar, eu comi a fração de uma pizza, quer dizer, eu não comi a pizza inteira, eu comi uma parte da pizza, né? Então, o que não é inteiro não tem no conjunto Z e nem no conjunto N, tá? Então, 1 dividido por 2 não é possível em Z, porque se eu dividir 1 por 2, não vai dar 1 inteiro, certo? Então, vamos lá. Conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Ele é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração, ou seja, na forma de A sobre B, com B diferente de zero. Então, a forma de fração é essa daqui, A sobre B, tá? Esse traço de fração indica divisão, gente, tá? Então, esse traço de fração indica divisão. Por que o B tem que ser diferente de zero? Porque o B, eu não posso dividir nenhum número por zero, é impossível, tá? O zero, ele não pode estar no divisor, então não tem como dividir um número por zero. Então, por isso que o B tem que ser diferente do zero, tá? Exemplos. 230 menos 200. A gente viu lá que 230, naquele exemplo anterior, 230 menos 200 é igual a 30, não é? Se eu tenho 230 menos 200, vai sobrar 30. Vão sobrar 30. 30 pertence ao conjunto Q, pois pode ser escrito na forma de fração, ou seja, 30 é um número inteiro, não é? Todo número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. É como se embaixo eu tivesse 1. Então, é 30 sobre 1, certo? Todo número inteiro, ele pode ser escrito na forma de fração. Eu não tenho nenhum número embaixo dele, mas é como se fosse 1 no denominador, né? Eu falei embaixo para vocês entenderem. Mas o número que fica embaixo na fração, ele chama denominador, tá? Agora, vamos ver a letra B. 200 menos 230. A gente viu que de 200 eu posso tirar 230 no conjunto Z, não pode? Se eu tenho 200, né? Eu devo 230 e vou pagar minha conta com o que eu tenho, que é 200. Aí eu pago 200 e vai ficar faltando quanto? 30 para pagar, não é? Ainda vou ficar devendo. Então, se eu estou devendo, vai ficar negativo. Tá? Por que eu vou ficar devendo? Porque eu devo mais do que eu tenho, ó. 230 negativo quer dizer que eu devo.
E 200 é positivo, quer dizer que eu tenho. Então, se eu vou pagar 200 de uma dívida de 230, eu vou pagar toda a minha dívida? Não, não vou pagar toda. Mas eu vou ficar devendo ainda R$30, né? Então, menos 30. Então, menos 30 pertence ao conjunto Q. Por que ele pertence ao conjunto Q? Porque ele pode ser escrito na forma de fração, ou seja, menos 30 sobre 1. Então, menos 30 é um número inteiro, todo número inteiro pode ser escrito na forma de fração, tá? É como se embaixo eu tivesse 1. Agora, vamos ver o outro exemplo aqui, ó. 1 dividido por 2. A divisão, gente, a fração, ela representa uma divisão, tá? Então, a fração, ela representa uma divisão. Então, tanto faz eu escrever colocar o tracinho 2 embaixo, como colocar os 2 pontos da divisão é a mesma coisa, tá? Então, 1 dividido por 2 é igual a 1 sobre 2. Então, essa operação aqui, ela é possível no conjunto Q? Sim. Por quê? Porque 1 dividido por 2 é a mesma coisa de 1 sobre 2, que é em forma de fração. Então, pertence ao conjunto Q, por quê? Porque pode ser escrito na forma de fração, tá? Então, a gente lê meio, viu? E representa ou 0,5. Toda fração, gente, a gente pode representar por número decimal. E todo número decimal eu posso representar por fração, tá? Por que meio é igual a 0,5? Olha, vamos dividir 1 por 2. Então, primeiro eu vou pegar 1 e dividir por 2. 1 dá para dividir por 2? Ó, 1 dá para dividir por 2? Não dá. Por que ele não dá para dividir por 2? Porque ele é menor que 2. Então, quando eu tenho um número menor dividido por um número maior, o que eu tenho que fazer? Colocar a vírgula no quociente e acrescentar um zero à direita do número que eu estou dividindo, certo? A essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um zero à direita do número que eu estou dividindo. Só que tem uma coisa, a vírgula aqui, ela ia ficar sozinha, porque eu estou começando a fazer a divisão agora, não tinha nenhum número no quociente. Então, quando não tem nenhum número no quociente, eu preciso colocar vírgula, aí eu coloco um zero antes da vírgula, 0, vírgula, e acrescento zero à direita aqui do número que eu estou dividindo, certo? Acrescentando o zero aqui à direita, ficou que número? 10, né? 10 dividido por 2. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 2, que vai dar 10. É o 5, ó, 5 vezes 2, 10. Aí coloco 10 aqui, 10 menos 10, 0. Então, 1 dividido por 2 é igual a 0,5, ou igual a 1 sobre 2, que toda fração, ela é uma divisão, tá? Então, 1 dividido por 2 eu posso representar por 1 sobre 2, tá? Então, pertence ao conjunto Q, por quê? Porque pode ser escrito em forma de fração. Aqui eu tenho na letra D, 1,5, que a gente lê 1 inteiro e 5 décimos. Um algarismo depois da vírgula, gente, a gente fala que eu tenho uma casa decimal. Uma casa decimal, eu leio décimos. Você vai lembrar de 10. O 10 não tem um zero, né? Então, se eu tenho uma casa depois da vírgula, eu vou ler décimos, porque o 10 tem um zero. Esse número aqui é um número decimal, por quê? Porque ele está representado por vírgula. Todo número que é representado por vírgula, a gente fala que é um número decimal. E todo número decimal eu posso escrever na forma de fração, tá? Como que eu represento um número decimal na forma de fração? Primeiro eu tiro a vírgula. Aí que número inteiro ficou? 15. Aí esse número inteiro, tirando a vírgula, ele vai ser o numerador, que é o número que fica em cima da fração, que a gente chama de numerador. Embaixo, que é o denominador, eu vou ver quantas casas que eu tenho depois da vírgula aqui. Quantas casas decimais? Uma. Eu tenho um algarismo só depois da vírgula. Se eu tenho um algarismo só depois da vírgula, o denominador vai ser 10. Um algarismo só, você lembra de 10, que 10 tem um zero, então o denominador vai ser 10. Porque como que eu leio esse número? É 1 inteiro e 5 décimos. Então, décimos vem de 10, então o denominador vai ser 10, tá?
Então, se esse número eu posso representar na forma de fração, então ele pertence ao conjunto Q? Pertence. Pertence ao conjunto Q, porque pode ser representado na forma de fração, tá? Agora vamos ver o próximo exemplo aqui, ó. Letra E. 0,23, que a gente lê 23 centésimos, tá? Duas casas depois da vírgula, vocês vão lembrar de 100, que 100 tem 2 zeros, então eu vou ler centésimos. Esse número também é um número decimal, porque está representado por vírgula. Todo número decimal pode ser escrito em forma de fração. Quer ver? Tirando a vírgula aqui, que número inteiro ficou? 23. Então, o número inteiro, tirando a vírgula, ele vai ser o numerador, 23. E o denominador, a gente vai olhar quantas casas decimais que eu tenho. Quantas casas decimais que esse número tem? 2 casas decimais, porque ele tem 2 algarismos depois da vírgula. Então, 2 casas decimais, eu vou colocar 100 no denominador. Por quê? 100 não tem 2 zeros? Então, 2 casas decimais é 100, tá? E a gente lê centésimos, 23 centésimos. Então, o denominador é 100. Então, se esse número eu posso escrever na forma de fração, então ele pertence ao conjunto Q, tá? Porque ele pode ser escrito na forma de fração. Vamos ver o outro exemplo. Esse número também é um número decimal. Por que ele é um número decimal? Porque ele está representado por vírgula. Como que eu leio esse número? 16 milésimos, porque eu tenho 3 casas decimais, eu tenho 3 algarismos depois da vírgula. Então, eu leio milésimos, que vem de 1000. Vocês lembram que vem de 1000, milésimos. 1000 eu tenho 3 zeros, então 3 casas decimais, 3 algarismos depois da vírgula, eu vou ler milésimos. Como ele é um número decimal, eu posso escrever ele em forma de fração. Tirando a vírgula aqui, que número inteiro ficou? 16, né? Tirando a vírgula, fica 16. O zero à esquerda não precisa colocar, tá? Passo o traço de fração. Então, 16 vai ser o numerador, que é o número inteiro, tirando a vírgula. E o denominador vai ser quantas casas decimais? Não tem 3 casas decimais? Olha, eu não tenho 3 algarismos aqui depois da vírgula? Tem. Então, o denominador vai ser 1000, porque 1000 tem 3 zeros, tá? 3 casas decimais, o denominador vai ser 1000, que tem 3 zeros. Então, se esse número eu posso escrever em forma de fração, então ele pertence ao conjunto Q, né? Todo número que eu posso escrever em forma de fração pertence ao conjunto Q. Vamos ver o outro exemplo, letra H. 25%. Toda porcentagem a gente pode escrever em forma de fração. Como que é 25% em forma de fração? Toda fração toda porcentagem, o denominador vai ser 100. Então, é 25 sobre 100. Só vocês lembrarem, ó, 25%. Não vem de 100? Porcentagem, não vem de 100? Então, é 25 sobre 100. O denominador de toda porcentagem é 100, tá? Então, se esse número, 25%, eu posso escrever na forma de fração, então ele pertence também ao conjunto Q. Vou tirar aqui o sublinhado, tá? Agora vamos para o outro exemplo. 5% também, olha, a mesma coisa do 25%. Né? Ele é uma porcentagem, toda porcentagem eu posso escrever em forma de fração, não é? E o denominador, 100. Então, é 5, passo o traço de fração, 5 sobre 100. Que a gente lê 5 centésimos, né? Então, se eu posso escrever em forma de fração, pertence ao conjunto Q.
Eu estou explicando isso também para vocês, que depois a gente vai precisar de transformar número decimal em fração, porcentagem em fração, para vocês já irem aprendendo como que a gente transforma um número decimal em fração e uma porcentagem em fração. Então, 35%, transformando em fração, vai ser 35 sobre, passo o traço de fração, sobre 100. Tá? Vamos tirar o sublinhado aqui. Então, se eu consigo escrever o número em forma de fração, é porque ele pertence ao conjunto Q, tá? Agora, esse outro exemplo, o próximo exemplo que a gente tem aqui, gente, é um número que eu não sei se vocês lembram dele, se vocês já estudaram, ou se vocês ainda não estudaram, eu vou dar uma breve explicadinha aqui, porque a gente não vai entrar em detalhes sobre esse número, não. É só para eu explicar para vocês que ele também pode ser escrito na forma de fração, tá? Esse número aqui, vocês notaram que ele é um número decimal, porque ele tem vírgula, só que ele é um número que está repetindo aqui o algarismo 4 e tem reticências, né? Então, ele é um número decimal, mas ele é um número diferente do que vocês estão acostumados a ver com os números decimais, né? Que os números decimais, geralmente, igual esses que vocês viram aqui, ó, ele não tem reticências, né? E não está repetindo o número. Esse número, ele é chamado de dízima periódica. O que é uma dízima periódica? Dízima periódica é quando está repetindo algum número no número decimal, tá? Então, aqui o algarismo 4, ele está repetindo. Então, aqui eu não tenho 444. É o algarismo 4 que repetiu 3 vezes e colocou reticências porque ele é infinito, ele continua repetindo, tá? Colocou 3 vezes só para mostrar que ele está repetindo, tá? E toda dízima periódica eu também posso representar em forma de fração. Vou explicar para vocês como que representa uma dízima periódica em forma de fração. Primeiro eu tiro a vírgula, igual ao número decimal mesmo, vejo que o número inteiro ficou, só que como o 4 está repetindo, eu vou colocar ele uma vez só, tá? Então, tirando a vírgula, ficou 4, tá? Porque aqui não é o número 444, aqui tá só mostrando que ele está repetindo, mas é o 4. Como que eu sei que não é 444? Porque tem reticências, olha, tá? E o 4 foi repetido 3 vezes. Então, dízima periódica, geralmente a gente representa assim. Se o número está repetindo, eu repito ele 3 vezes e coloco reticências para dizer que vai continuar repetindo, tá? Que não parou ali. Então, tirando a vírgula, ficou o 4, sem colocar ele 3 vezes, coloco ele uma vez só. Passo o traço de fração, ele é o numerador, e no denominador eu coloco 9 para cada algarismo que repete. O 4, ele tem um algarismo só, é um número composto de um algarismo só, então eu vou colocar um 9 só. Se fosse um número de 2 algarismos que estivesse repetindo, eu iria colocar 2 9s, um para cada algarismo, tá? Só que como o 4 ele tem um algarismo só, eu coloco um 9 só, tá? Então, ficou 4 nonos. Esse número, ele pode ser escrito na forma de fração. Então, ele pertence ao conjunto Q. Agora, o próximo exemplo aqui também é uma dízima periódica, olha. 4, vocês viram? 5, 5, 5 reticências. Qual o número que está repetindo aqui? É o 5, né? Só que esse daqui, ele é um pouco diferente do exemplo de cima, porque esse tem a parte inteira, que é o 4. E esse exemplo de cima, ele não tinha a parte inteira, era 0, tá? Então, quando eu tenho a parte inteira, é um pouco diferente, olha. Para transformar em fração, tirando a vírgula, nós vamos ver que o número inteiro ficou com a parte inteira e o número que repete. A parte inteira é 4, o número que repete é 5. Então, formou o número 45, certo? Só que a gente vai subtrair da parte inteira. A parte inteira não é 4? Então, eu vou subtrair da parte inteira, que é 4, menos 4, tá?
Aí passo o traço de fração, certo? E aqui embaixo, a gente vai colocar um 9 para cada parte que repete, para cada algarismo que repete, quer dizer, o 5, ele só tem, o 5 é o número que está repetindo aqui, não é? O 5 é um número que só tem um algarismo, então eu vou colocar um 9 só. Aí em cima eu faço a subtração, 45 menos 4, 41, que é o numerador. E aqui no denominador eu coloco o 9, que é representado pelo algarismo que repete. Então, o 5, ele só tem um algarismo, é um número formado de um algarismo só. Então, eu vou colocar um 9 só, tá? Opa. Agora eu vou dar só mais um exemplo aqui para vocês. Não quero. Vou dar só mais um aqui. Não, gente. Tá saindo, não? Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui, ó. Vou colocar a letra N aqui. Vou colocar a letra N aqui para dar mais um exemplo de dízima periódica, para vocês verem. 0,23, 23, 23 e reticências. Esse número ele é uma dízima periódica, né? A gente viu que ele não tem parte inteira, né? A parte inteira dele é 0, a parte inteira é o que fica antes da vírgula, tá? Então, não tem parte inteira. Então, tirando a vírgula, que número que ficou? 23, coloco 23 uma vez só, porque 23 é o número que está repetindo. Vocês viram que foi o 23 que está repetindo? Ó, 23, 23, 23. 23 é o número que repete. Então, tirando a vírgula, ficou 23, tá? Não vou repetir o 23 3 vezes aqui não, tá? Ele está repetindo, só que eu vou colocar ele uma vez só. Agora, 23 vai ser o numerador. Passo o traço de fração e agora, embaixo, no denominador, a gente vai colocar, olha, o 23 é um número que repete, não é? Então, 23 tem quantos algarismos? 2 algarismos, é um número formado por 2 algarismos, que é o 2 e o 3. Então, eu coloco um 9 para cada algarismo. Então, como ele tem 2 algarismos, vai ser dividido por 99, certo? Então, essa é uma dízima periódica. Então, a dízima periódica, ela também pode ser representada por fração. Então, se ela pode ser representada por fração, ela pertence ao conjunto Q, tá? Agora, olha, eu fiz o diagrama aqui para vocês entenderem os conjuntos. Dentro do conjunto Q, olha, aqui esse maior aqui, esse grandão, é o conjunto Q, esse de amarelinho, né? Ele é o conjunto Q. E dentro dele, eu tenho o conjunto N e tenho o conjunto Z, certo? Então, dentro do conjunto Q, eu tenho o conjunto N, que é o conjunto dos números naturais, que é o 0 e os números inteiros positivos. E tenho o conjunto Z, que tem também todos os números positivos, inteiros positivos e negativos, e o 0. E tenho mais as frações e os números decimais no conjunto Q. Mas as frações e os números decimais, elas só pertencem ao conjunto Q, ó, elas estão aqui de fora do conjunto Z. Elas não pertencem nem ao conjunto Z, nem ao conjunto N, tá? E dentro do conjunto Z, eu tenho esse conjunto N, que é esse de verde aqui, ó, tá dentro do conjunto Z. Então, N tá dentro do conjunto Z e tá dentro do conjunto Q, tá? E dentro do conjunto N, eu tenho algum conjunto? Não, não, porque olha, aqui de fora dele, aqui eu tenho os números negativos, que eu tenho em Z, mas não tenho em N, e tenho as frações e decimais, que eu tenho no conjunto Q, mas não tenho em N também, e não tenho em Z, tá?
Então, os termos numéricos que compõem o conjunto dos números racionais são os números naturais, um exemplo aqui, mais 1, mais 4, os números inteiros, né, que são os números inteiros positivos, negativos e o zero, as frações, os números decimais e a dízima periódica. Então, todos esses números eu tenho no conjunto Q, que são os números inteiros positivos, que está dentro do conjunto dos números naturais, que são os números inteiros positivos, negativos e o zero, que está dentro do conjunto dos números inteiros, que é o conjunto Z, mais as frações, os números decimais e as dízimas periódicas. Então, todos esses números aqui formam o conjunto Q, tá? Os números naturais, os números inteiros, positivos e negativos, as frações, os números decimais e as dízimas periódicas formam o conjunto Q. Então, vamos para a atividade 1. Está perguntando, qual é o maior? Qual número é maior? Eu tenho aqui 5 quartos e 1 inteiro e 2 décimos. Então, qual número é maior? 5 quartos ou 1 inteiro e 2 décimos? Para saber, gente, qual número é maior, a gente tem que deixar os dois em forma de fração ou os dois em forma de número decimal, tá? Mas quando você deixa dois números em forma de fração, para você saber qual é maior, o denominador tem que ser igual. Porque se os denominadores forem diferentes, vocês vão ter que transformar os denominadores em denominadores iguais, tá? Aí vem aquela história, quando eu tenho que transformar em denominadores iguais, vocês têm que achar o mínimo múltiplo comum que vocês aprenderam lá quando eu estou somando e subtraindo frações com denominadores diferentes. Então, eu acho mais fácil transformar em número decimal aqui, tá? Como que eu transformo uma fração em número decimal? 5 quartos. Para transformar a fração em número decimal, eu divido o numerador pelo denominador. Então, eu vou dividir o 5 por 4. Aí, eu vou pegar o 5 aqui, ó. 5 dá para dividir por 4? Opa. 5 dá para dividir por 4? Dá, porque 5 é um número maior que 4, então ele vai dar para dividir por 4. Qual número que eu coloco no quociente que eu multiplico por 4 que vai dar 5 ou próximo do 5? É o 1. 1 vezes 4, 4. Porque o 2 vai passar, olha. 2 vezes 4, 8. Então, vai passar. Então, vai ser o 1. 1 vezes 4, 4. Coloco o 4 embaixo do 5 e subtrai 5 menos 4, 1. Tem algarismo para baixar depois do 5 aqui? Não tem. Então, quando eu não tenho algarismo para baixar, o resto não deu zero, olha, o resto não deu zero, sobrou 1, né? Então, teve resto igual a 1. Então, o resto não foi igual a zero. Para continuar a operação, eu coloco uma vírgula no quociente e acrescento um zero à direita do resto, tá? Essa vírgula que eu coloco aqui no quociente, ela dá o direito de acrescentar um zero à direita de cada resto que sobrar. Acrescentando o zero aqui à direita, olha, eu coloquei de vermelho aqui para vocês verem que foi o zero acrescentado aqui por causa da vírgula. Aí formou que número? 10. 10 dividido por 4. Aí eu vou ver qual número que eu coloco no quociente, que eu multiplico por 4, que vai dar 10 ou próximo do 10. Vai ser o 2, porque o 3 vai passar. 3 vezes 4, 12. Então, passa. Então, vai ser o 2. 2 vezes 4, 8. O 8, ele é o algarismo da unidade. Então, ele tem que ficar embaixo da unidade aqui, embaixo do zero, tá? E vamos subtrair 10 menos 8, 2. Não sobrou zero ainda. Se eu quiser continuar a conta, eu posso continuar. Eu já coloquei a vírgula aqui no quociente, não já? Então, essa vírgula, ela me dá direito a acrescentar um zero em cada resto que sobrar. Então, cada resto que sobrar, eu posso colocar um zero à direita e continuar a conta, que eu já coloquei a vírgula. Então, como sobraram 2, eu coloco um zero à direita, vai formar 20. 20 dividido por 4. 5. 5 vezes 4, 20. Coloco 20 aqui embaixo. 20 menos 20, 0. Então, 5 quartos, ele é igual a 1,25, né? Então, 5 quartos é igual a 1,25. Então, qual que é maior? 1,25 ou 1,2? Aí, para a gente ver o número decimal, qual que é maior,
Primeiro eu vou olhar na parte inteira. Qual que tem a maior parte inteira? 1,25, a parte inteira é o 1. E esse aqui, 1,2, a parte inteira também é o 1. Né? A parte inteira é o que fica antes da vírgula. Então, a parte inteira aqui igualou, a parte inteira está igual. Então, eu vou olhar o próximo. Vamos olhar o primeiro algarismo depois da vírgula aqui. O primeiro algarismo depois da vírgula aqui é o 2. Nesse número também, o primeiro algarismo depois da vírgula também é o 2. Então, está igual. Aí, eu vou olhar o segundo algarismo depois da vírgula. Aqui nesse número, o segundo algarismo depois da vírgula é o 5. Nesse número, eu não tenho o segundo algarismo depois da vírgula, eu tenho um só depois da vírgula. Mas se eu não tenho o segundo, eu completo com 0, fica 1,20, né? Então, o segundo algarismo aqui é o 5, o segundo algarismo aqui é o 0, qual que é maior? O 5, né? Então, 1,25 é maior que 1,2, tá? 1,25 não é o 5 quartos? Então, nós vamos colocar aqui a resposta. Resposta, 5 quartos é maior que 1,2. Vamos passar o traço de fração. 5 quartos é maior que 1,2, tá? Vou tirar esse sublinhado. É maior do que 1,2, tá? Então, por que 5 quartos é maior que 1,2? Porque 5 quartos, eu dividi 5 por 4, transformando em número decimal, deu 1,25, que é maior que 1,20 ou 1,2, certo? Vamos para a próxima atividade aqui. Qual que é maior? 7% ou 0,7? Ó, o 7% ele está em porcentagem. O 0,7 ele está em número decimal. Então, ou eu posso transformar tudo em número decimal ou tudo em fração, tá? Vamos transformar tudo em decimal, 7% em decimal? Então, vamos lá. Vou transformar o 7% em decimal. O que é 7% em decimal? Ó, 7% em forma de fração é 7 sobre 100. Toda porcentagem, gente, a gente tem o denominador 100 que a gente viu, né? Toda porcentagem eu posso transformar em forma de fração que tem o denominador 100. Como o 0,7 ele não está em forma de fração, ele está em forma de número decimal, nós vamos transformar o 7% em forma de número decimal também. Só que antes eu tenho que transformar em fração. Então, 7% é 7 sobre 100, porque porcentagem, o denominador é 100. Para transformar em número decimal, eu tenho que dividir 7 por 100. Quando eu estou dividindo um número por um número decimal, que seja 10, 100, 1000, tem uma regrinha que a gente não precisa fazer a divisão. Quando eu estou dividindo um número por 10, 100, 1000, a gente vai contar as casas decimais que o denominador tem. Por exemplo, ele não está dividindo por 100, então o denominador é 100. Eu tenho 2 zeros, não tem? Então, para dividir um número por 100, eu tenho que andar com a casa decimal 2 casas para a esquerda. Então, o 7 ele é um número inteiro, como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Então, eu vou andar com a vírgula para a esquerda 2 casas. Então, uma, não tenho 2, então eu vou acrescentar um 0. 2, coloco a vírgula, não tem parte inteira, coloco 0. Então, esse ficou o número decimal, que a gente lê 7 centésimos. Por quê? Porque 2 casas decimais, 2 algarismos depois da vírgula, eu leio centésimos, tá? Então, essa é uma regrinha quando a gente está dividindo o número ou por 10, ou por 100, ou por 1000, tá? Ou por 10.000, e assim vai indo. Toda vez que eu estou dividindo o número por um número decimal, que é 10, 100, 1000, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda, quantos zeros tiver o número que eu estou dividindo. Eu não estou dividindo por 100, o 100 não tem 2 zeros, então eu vou andar com a vírgula para a esquerda 2 casas decimais. Como que o 7 é um número inteiro, é como se a vírgula estivesse aqui no final dele. Então, eu vou contar 1, 2, coloco a vírgula e coloco um 0. Então,
7% ele é igual a 7 centésimos. Agora vamos ver qual que é maior. Este número decimal ou este daqui, 7 décimos. Para a gente comparar um número decimal, a gente olha primeiro a parte inteira. Qual que é a parte inteira aqui? 0. A parte inteira aqui também é 0. Então, igualou a parte inteira, né? Aí, se a parte inteira está igual, a gente vai olhar na segunda, que é o primeiro algarismo depois da vírgula. O primeiro algarismo depois da vírgula aqui é 7. Qual que é o primeiro algarismo depois da vírgula aqui? 0, não é? Qual que é maior, 7 ou 0? O 7. Então, 0,7 é maior do que 7%, né? Que 7% é a mesma coisa que 0,07 que a gente viu. Então, 0,7 é maior do que, eu não vou colocar do que 0,07 não, tá? Porque eu tenho que colocar aqui do que 7%, porque na verdade a gente fez aqui para transformar o 7% para transformar em número decimal, mas aqui o que está pedindo é 7% ou 0,7, então é 7%. Então 0,7, que é 7 décimos, é maior do que 7%. Agora vamos para a outra atividade. Qual que é maior, 25% ou 3/20? Né? O 3/20 está em forma de fração. Então, nós vamos ter que transformar o 25% em forma de fração também. Então, 25% em forma de fração, ele vai ser igual a 25 sobre 100. Lembra que a gente viu quando eu tenho porcentagem, o denominador é 100? Toda porcentagem eu posso escrever em forma de fração com o denominador 100. E o denominador é sempre 100 de porcentagem, tá? Então, 25% é igual a 25 sobre 100. Agora, eu vou comparar o 25% com 3/20. Vamos ver o 3/20. Só que quando a gente vai comparar essas duas frações, a gente vai ver que os denominadores são diferentes. Olha, o 3/20, o denominador é 20, tá? E a outra fração que eu tenho aqui, o denominador é 100. Então, para eu comparar duas frações, a primeira coisa eu vou ter que igualar os denominadores. Então, eu vou ter que transformar essa fração que tem o denominador menor, que é 20, em denominador 100. Vocês lembram quando vocês aprenderam frações equivalentes? Que quando a gente aprende frações equivalentes, são frações iguais. As frações equivalentes, eu multiplico o numerador e o denominador por o mesmo número, eu vou obtendo frações equivalentes, quer dizer, frações iguais, né? Então, para eu transformar aqui o denominador em denominador 100, aí eu vou ver que número que eu multiplico por 20 que vai dar 100, tá? Então, se vocês tiverem dúvida, vocês peguem 100 e dividem por 20. Para ver qual número que eu multiplico por 20 para dar 100. É o 5, ó. 20 vezes 5 é 100. Se eu estou multiplicando o denominador, eu vou multiplicar o numerador também, tá? Para a fração ser a mesma, porque a fração vai continuar a mesma, tá? É uma fração equivalente. Então, é quando eu estou multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número. 3 vezes 5, 15. E agora eu multiplico embaixo o denominador, 20 vezes 5, 100. Aí eu obtive a fração com o denominador 100. Agora eu posso comparar os dois. Esse daqui tem o denominador 100, esse daqui também tem o denominador 100. Aí eu vou olhar o numerador. Qual que é maior, 25 ou 15? 25, né? Então, 25 sobre 100 não é 25%? Então, 25% é maior que 3/20. Então, coloca a resposta, 25% é maior do que 3/20. Tá? Por que ele é maior? Porque transformando os dois em fração, né? Igualamos os denominadores, multiplicando aqui por 5. Um já estava em fração, né? O 3/20 já estava em fração. Só que aí, como 25% ele tem o denominador 100, para igualar os denominadores, eu tive que
multiplicar o denominador aqui por 5, porque, ó, 20 vezes 5, 100. Aí multiplica em cima e embaixo por 5, pelo mesmo número, tá? 3 vezes 5, 15, 20 vezes 5, 100. Igualou os denominadores, a gente olha o numerador, qual que é maior. Como 25 é maior que 15, 25 aqui não representa 25%, então 25% é maior do que 3/20, tá? Agora vamos para a atividade 2. Paula gastou 37%, aqui ainda colocou entre parênteses aqui, o 37% representado por número decimal. 37% do seu salário com lazer e 12,25 para pagar as contas do mês. Ela gastou mais com lazer ou com as contas do mês? Para eu saber quanto que ela gastou, qual que ela gastou mais, eu vou ter que transformar eles em números iguais, porque olha, falou que ela gastou 37% do seu salário com lazer. O lazer está representado em porcentagem. E as contas do mês está representado em fração. Então, para eu comparar a porcentagem com a fração, eu tenho que transformar os dois ou em número decimal ou os dois em fração. Aqui em número decimal, aqui já até mostrou para mim, entre parênteses, que ele 37% é igual a 0,37. Só que para eu transformar 12,25 em número decimal, vai ser mais difícil. Então, é mais fácil eu transformar 37% em fração do que transformar 12,25 em número decimal. Se vocês quiserem transformar ele em número decimal para comparar com 0,37, pode também, tá? Só que eu considero mais difícil. Como que a gente transforma uma fração em número decimal? Lembra? Dividindo o numerador pelo denominador. Dividindo o de cima pelo de baixo, né? Esse traço de fração aqui, ele significa divisão. Só que vamos transformar tudo em fração que fica mais fácil. Então, 37% em fração. 37% em fração, a gente viu que quando é porcentagem, transformando em fração, o denominador é 100. Então, fica 37 sobre 100. Aumentando aqui. Vou aumentar a letra aqui, gente, que diminuiu. E eu quero aumentar a letra para vocês enxergarem melhor. Só aumentar aqui a letra. Pode ser 28. Difícil aumentar a letra. Então, 37 sobre 100. Agora consegui. Então, 37% em forma de fração, 37 sobre 100. Agora, vamos... O 12,25, o 12,25 ele já está em forma de fração, já. Então, não precisa transformar ele em fração mais. Diminuindo aqui. 12,25. Vou só aumentar a letra aqui. Olha, então eu tenho 37% transformando em fração, ficou 37 sobre 100. E o 12,25 ele já está em forma de fração, não é? Só que eles têm denominadores diferentes. Então, para eu comparar a fração com denominadores diferentes, qual que é maior? Não tem como. Então, eu vou ter que transformar em denominadores iguais. Aí, eu vou pegar que tem um denominador menor, que é esta aqui, que é o 25, o denominador. Para transformar, aí eu tenho que transformar esse denominador em 100. Aí, eu vou ver qual número que eu multiplico por 25 para dar 100, tá? É só pegar o 100, dividir por 25 e ver qual número que eu multiplico por 25 para dar 100. É o 4, ó. 25 vezes 4, 100. Então, eu vou multiplicar o numerador também por 4. O denominador e o numerador pelo mesmo número, certo? Agora, vamos multiplicar 12 vezes 4
48. E 25 vezes 4, passar o traço aqui da divisão, 25 vezes 4, 100. Agora ficou com o mesmo denominador, né? As duas ficaram com o denominador 100. Então, agora vamos comparar as frações. Se os denominadores são iguais, eu vou olhar o numerador. Aqui, 37% tem como numerador o 37 e 12,25, transformando em denominador 100, o numerador ficou 48. Qual que é maior, 48 ou 37? 48, né? Então, essa fração corresponde a 12,25. Então, ela gastou mais com lazer ou com as contas do mês? Com as contas do mês, que 12,25 ela gastou para pagar as contas do mês. Então, vamos colocar a resposta. Paula gastou mais com as contas do mês, né? Vou só aumentar aqui a letra para vocês visualizarem melhor aí. É difícil aumentar essa letra. Deixa eu aumentar aqui e diminuir. Quero aumentar mais um pouquinho. Tá difícil. Aí, Paula gastou mais com as contas do mês, né? Ah, não era para vir daqui não, mas tudo bem. Então, olha, espero que vocês tenham entendido. A gente vai fazer mais uma atividade para vocês, se ficou alguma dúvida, para a gente resolver mais uma atividade para ver se não vai ficar nenhuma dúvida. Essa atividade 2 aqui, vocês têm uma parecida no PET, tá? Só que com os números diferentes. Então, se vocês prestarem atenção nessa aula, vocês vão conseguir resolver essa atividade do PET. Então, atividade 3. Em uma turma de 8º ano, 32% dos alunos gostam de matemática. 9/20 dos alunos gostam de língua portuguesa e os demais das outras disciplinas. Qual disciplina os alunos gostam mais? Mais gostam? Língua portuguesa ou matemática? Então, 32% dos alunos gostam de matemática e 9/20 dos alunos gostam de língua portuguesa. Então, uma quantidade está impressa em porcentagem e a outra em fração. Está perguntando qual das disciplinas eles gostam mais, de uma língua portuguesa ou matemática. Então, para eu saber qual que eles gostam mais, eu vou ter que transformar tudo em fração. Ó, 32% é porcentagem, 9/20 está em fração. Então, vamos transformar tudo em fração. 32% em forma de fração. 32 sobre 100. Lembra que a gente viu porcentagem para transformar em fração? O denominador é 100. Denominador 100. Agora, o 9/20. 9/20 já está em forma de fração, né? Opa. 9/20 já está em forma de fração. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Igualar os denominadores. Por quê? O 32% em forma de fração é 32 sobre 100. 9/20 ele já está em forma de fração, então não preciso transformar ele em fração porque ele já está. Só que ele tem o denominador 20 e essa fração aqui tem o denominador 100. Eu não posso comparar duas frações com denominadores diferentes. Para saber qual que é maior, eu tenho que igualar os denominadores. Então, para igualar os denominadores, eu vou pegar esse denominador menor, que é o 20, e vou ver se existe algum número que eu multiplico por 20 que vai dar 100, né? Se tiverem alguma dúvida, vocês peguem o 100, dividem por 20, para ver qual número que eu multiplico por 20 que vai dar 100. É o 5. 20 vezes 5, 100. Então, se eu estou multiplicando o denominador por 5, eu vou multiplicar o numerador por 5 também.
Por que eu tenho que multiplicar pelo mesmo número? Porque senão a fração fica diferente, tá? E eu não quero que a fração mude, tá? Eu tô transformando ela em uma fração equivalente a ela. Equivalente quer dizer igual. Então, se eu quero uma fração equivalente, eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, tá? Então, por que eu multiplico o 20 por 5? Para ficar igual ao denominador da outra fração que eu estou comparando, que o denominador é 100. Então, o número que eu multiplico por 20 para dar 100 é o 5. Então, eu vou ter que multiplicar em cima e embaixo por 5. 9 vezes 5, 45. Passo o traço de fração e multiplico embaixo. 20 vezes 5, 100. Agora eu tenho o mesmo denominador, certo? Então, 9/20 é igual a 45 sobre 100. E 32% é igual a 32 sobre 100. Como os denominadores estão iguais agora, olha, denominador 100, eu vou olhar o numerador. Aqui eu tenho 32 no numerador, aqui eu tenho 45. Qual que é maior? 45, né? Então, 45 é maior. Esse 45 sobre 100 corresponde a 9/20, que são os alunos que gostam de língua portuguesa. Então, qual disciplina os alunos mais gostam? Língua portuguesa, né? Então, vamos colocar a resposta. Vou colocar a resposta aqui na frente, ó. Resposta é a disciplina que os alunos mais gostam é língua portuguesa. Por quê? Porque 9/20 é igual a 45 sobre 100, né? E 9/20 é a fração dos alunos que gostam de língua portuguesa, né? Então, 45 sobre 100 é maior que 32 sobre 100, que é a fração dos alunos que gostam de matemática. Então, a disciplina que os alunos mais gostam é língua portuguesa, certo? Então, espero que vocês tenham aprendido. Hoje a gente está finalizando a semana 1 com essa aula e na próxima aula a gente vai iniciar a semana 2, tá? Prestem bastante atenção, revejam as aulas quantas vezes precisar para realizar as atividades do PET. Até a próxima aula.